Então, aqui, só relembrando, né, que essa sociedade, então, é baseada nessa confiança entre os sócios. Então, porém, mesmo sendo baseada nessa confiança, um sócio com menos de 25% das cotas, ele não pode se opor a uma cessão de cotas, né, a uma venda dessas cotas para terceiros. Porém, o contrato social ele pode prever que a venda de cotas para terceiros ela seja feita com aprovação unânime, né, apenas com aprovação de todos os sócios envolvidos. O contrato social é essencial, gente, para uma sociedade limitada. É essencial, é necessário, é preciso que esteja prevista a palavra limitada no nome social. Então, o nome dessa empresa deve conter a palavra limitada ou LTDA, né? Seja abreviação ou por extenso, porém, deve estar previsto ali tanto no contrato social quanto no nome empresarial dessa empresa. Por quê? Qual é a penalidade? Se não houver essa previsão, pode haver a descaracterização do limite dessa responsabilidade. Ou seja, se eu tenho uma responsabilidade ilimitada que não tem limitada no nome, eu posso até colocar ali no contrato social que é uma responsabilidade limitada, mas o nome dela é apenas Júlia Stefanello Indústria Têxtil. Não tem limitada no nome empresarial. Pode ser descaracterizada essa limitação da responsabilidade e de modo que eu, a sócia da empresa, dona da empresa, também seja responsabilizado pelos atos da empresa. Então, descaracterizando essa limitação da responsabilidade. Então, o objeto social, além do objeto social, né, da empresa, que é o que aquela empresa faz, indústria têxtil, indústria e comércio de alimentos, comércio de roupas, etc., eu também tenho que conter a palavra limitado. Isso vocês já devem lembrar, porque a gente viu lá no bimestre passado, quando a gente estudou firma, nome empresarial, etc. A gente já viu esse requisito, mas nunca é demais relembrar, né, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então, espero que estejam tranquilos, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode falar aí, levantar a mão, perguntar, eu explico aí quantas vezes for necessário. O importante é que vocês absorvam a matéria, tá? O capital social dessa empresa vai ser dividido em cotas, né? Então, são cotas sociais. A gente viu já na aula passada como que essas cotas vão estar previstas dentro do contrato social, né? E vai ser regida, então, essas cotas pelo Código Civil e de maneira, então, subsidiária pela Lei 6.404, que é aquela lei lá da sociedade de apuração. Essas cotas não precisam ser iguais. Então, eu posso ter um sócio com 50%, um com 10%, um com 30%, um com 5%, né? Então, eu posso ter ali diversas cotas sociais. Não necessariamente eu preciso dividir de maneira igual ou de maneira numericamente, né? Não preciso dividir uma de 60% e o resto dividido tudo pela metade, né? Uma de 50 e duas de 25. Eu não preciso dividir dessa maneira. Eu posso ter cotas desiguais, né? Então, cabendo aí a cada um dos sócios a sua cota. As cotas, vai ser determinado quais serão as cotas em função do valor dessas cotas, do valor integralizado por cada sócio. Então, se eu investir ali 50% do valor total, eu vou ter 50% das cotas. Então, as cotas elas vão ser determinadas em função do valor ali integralizado por cada sócio. A gente não tem nenhum limite de valor mínimo ou máximo. Oi, pode falar? Não, a lei 6.404/76, o que ela dispor, né? Ela é aplicada de maneira subsidiária em relação ao Código Civil. Primeiro a gente vai olhar o Código Civil,
a partir do artigo 1052 e depois a gente vai olhar essa lei, tá? O legislador, ele não previu, na lei a gente não tem uma limitação de cotas mínimas ou máximas, então, só pode cotas acima de 5%, não pode ter cota menor que isso. Ou o valor mínimo da cota deve ser de R$100. Não tem essa obrigação, tá? Inclusive, nós tínhamos até 2019, perdão, meu Deus, 10 anos de diferença. Até 2019, até ano passado, nós tínhamos uma limitação de sócios que no mínimo deveriam haver 2 sócios. Porém, a MP da Liberdade Econômica, vocês já ouviram falar, né? Que se tornou lei ano passado, eu mencionei para vocês já. Ela trouxe essa previsão de a possibilidade de uma sociedade ser formada por uma pessoa. Então, se antes a gente ainda poderia interpretar que pelo menos um sócio deveria pelo menos ter 0,01% daquela sociedade, né, uma cota mínima, porque a gente precisava de 2 pessoas para formar uma sociedade, agora a MP da Liberdade Econômica, ela trouxe essa previsão, essa possibilidade de uma sociedade unitária, né, uma pessoa só, se fazer uma sociedade limitada. Desse modo, não há limitação mínima mesmo, né? Porque eu posso ter, nem máxima, eu posso ter 100% da ação e eu posso ter 1% das cotas dessa sociedade. E aí vocês podem me perguntar assim, professora, tá, mas a gente já não tinha a figura da EIRELI? Por que serve agora a sociedade unipessoal? Eu acredito que uma das grandes discussões a partir de agora, né, porque a gente teve uma mudança recente, foi em setembro, outubro do ano passado, será o que vai acontecer com a EIRELI após essa possibilidade. Porque, gente, a EIRELI, ela é uma empresa individual de sociedade limitada, porém, ela tem uma integralização mínima de capital, né, de 100 salários mínimos. Quem tem 100 salários mínimos aí para investir hoje, pessoal? Vocês têm? Eu não tenho. Eu gostaria de ter, né? Mas eu não tenho 100 salários mínimos para realizar um investimento e abrir uma empresa. Então, a sociedade limitada, ela não tem esse valor mínimo para integralização dessa cota social, né? Dos bens da empresa. Então, você pode criar uma sociedade limitada unipessoal com 50 mil reais, com 30 mil reais, enfim, com outros valores menores. E daí ela vai se diferenciar da MEI, porque ela não tem limitações acerca teto, né, de faturamento. Ela vai se diferenciar da EIRELI, porque ela não tem uma cota mínima de investimento. Ela vai se diferenciar do empresário individual, porque o empresário individual, ele tem a responsabilidade dele limitada, né? Então, ela vai se diferenciar de todos os outros tipos societários. Então, a partir de agora, a partir de 2019, nós temos a possibilidade de criar uma sociedade limitada unipessoal, tá bom? Formada apenas por um sócio. Ok, pessoal? A integralização, como que tem que ser feita? A gente já viu ali mais ou menos na aula passada que a integralização ela deve ter ali as cotas disponibilizadas, informadas em moeda corrente nacional, né? Não pode ser em moeda estrangeira, que deve ter a definição do valor, do capital total social, o número de cotas, o valor de cada cota e qual a titularidade de cada cota. Então, eu tenho 100 cotas no valor de R$100. Um sócio vai ter 50 cotas, o outro vai ter 25 cotas, o outro vai ter 20 cotas e o quarto vai ter 5 cotas. Então, eu tenho essa divisão, eu tenho que dispor o valor total da integralização do capital dessa empresa, quanto cada cota vai valer e a divisão dessas cotas pelos sócios, tá? Então, essas informações que eu já deixei bem claro na aula passada, essas informações têm que estar constando ali no contrato social.
Gente, essas cotas sociais, elas não podem ser divididas, né? Então, o artigo 1056 do Código Civil, ele prevê que essa cota é indivisível em relação à sociedade, tá? Então, elas podem ser vendidas, podem ser cedidas, mas em relação à sociedade, ela é indivisível. O que quer dizer? Né? Que essa validade de ajustes com pessoas estranhas ao contrato social, ela só tem validade, ela não vai ter validade dentro do contrato social. Então, por exemplo, eu sou proprietária da minha casa, né? Vamos supor que eu tenho uma casa da minha propriedade. Se eu vou vender ela, se eu vou alugar, o que eu vou fazer com ela, né? O problema é meu, eu disponho do meu bem como eu quiser. Eu sou sócia de uma sociedade em 50% das ações, das cotas sociais. Aí eu quero vender. Eu posso fazer isso? Eu sou a dona, eu sou proprietária das minhas cotas, eu quero vender 10%, eu faço o que eu quiser. Não, eu apenas posso realizar essa divisão das minhas cotas, vender para terceiros, incluir terceiros ali, com a aprovação dos outros sócios. Então, por isso que a gente fala que essas cotas são indivisíveis, né? Eu tenho a possibilidade de cessão dessas cotas, porém, é necessário que eu tenha a alteração do contrato social e também que eu tenha que pelo menos 75%, e eu posso disponibilizar, eu posso dispor dentro do contrato social um patamar maior, eu posso exigir unanimidade na aprovação, mas pelo menos 75% do capital social e não dos sócios, do capital social, ele deve aceitar essa transferência. Por que é do capital social e não dos sócios? Eu posso ter 3 sócios e um sócio ter 75% das ações, né? Então, das cotas, gente, perdão, ação é outra coisa, das cotas sociais. Então, quando eu exijo 75% das cotas, eu estou exigindo do valor ali das cotas. Se isso quer dizer um sócio, 2 sócios, 10 sócios, independe, eu preciso de 75%. Se eu falar 75% dos sócios, eu estou computando ali em relação às pessoas que formam aquela sociedade. E nem sempre aquelas pessoas vão ter uma divisão das cotas em valor igual, tá? Então, o que quer dizer? O que quer dizer essa indivisibilidade? Eu não posso vender as minhas cotas, um contrato feito fora dessa relação social não tem valor. Então, imagina que eu chego ali e falo assim, Margarete, eu tenho um negócio ótimo para você. Vou te vender minhas cotas sociais aqui, ó, só assinar esse contratinho, que você vai ser dona ali das minhas cotas sociais dentro de uma empresa. Aí, beleza, a gente não regulariza isso, a Margarete tem ali o seu contrato comigo, e daí um belo dia ela chega lá na empresa e fala, olha, eu quero os meus dividendos, né? Porque eu sou sócia dessa empresa, eu comprei essas cotas sociais. Aí eles vão falar assim, minha filha, você tá doida? Você não comprou, não está no contrato social. A gente não foi informado de nada. Então, só vai ter validade se não houver oposição de 25%, né? Então, se tiver aprovação ali de 75% dos sócios e essa transferência for registrada dentro do contrato social, tá? Então, um contrato feito fora dessa relação de sociedade é inválido, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ai, que bom ouvir isso de vocês, gente. Eu tava com medo ali, porque é muita informação. Eu sei que é muita informação. E a informação, quando ela é demais, ela é difícil de absorver, mas eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, não estejam perdidos. Sim, o segundo trabalho é justamente para vocês irem fazendo essa revisãozinha em casa, né? Para vocês pegarem e relerem esses artigos, mas é isso mesmo, perfeito. Gente, o condomínio de cota. Então, eu posso ter mais de uma pessoa sendo proprietária daquela porcentagem de cota. Então, vamos supor que. Gente, condomínio é quando a gente tem mais de uma pessoa sendo proprietária do mesmo bem. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa junto com a minha irmã,
nós somos condôminas, né? Nós somos coproprietárias de uma propriedade única. Então, eu posso ser coproprietária de um montante de uma cota social, tá? Deve estar estipulado, e entre os condôminos, então, os dois têm o mesmo, os dois ou mais têm o mesmo interesse, o mesmo poder ali dentro. É diferente, gente, de sócios, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa dividida em duas cotas sociais, cada uma com 50%, então, ali, das cotas do valor que integraliza aquela empresa. A minha cota, eu sou dona sozinha. A cota que a minha irmã, que é minha sócia, os donos são ela e o esposo dela. Os dois são donos ali daquela cota social, tá? Então, eles são condôminos daquele pedaço ali da empresa deles. Aqui, gente, eu não vou cobrar essa parte da empresa e eu quero que vocês coloquem essa parte na prova. Eu quero que vocês coloquem aqui uma observação. Voltar nesse ponto depois de ver aula de direito civil, direitos reais, direito das coisas, tá? Porque condomínio é direito real, é uma relação que a gente tem com a coisa, né? Direito das obrigações, por exemplo, são relações entre os particulares, entre as pessoas. Entre os particulares só não, né? Pode ser entre o Estado também. Mas entre pessoas físicas e jurídicas. Condomínio faz parte dos direitos reais, que são relações jurídicas que a gente tem com coisas, né? Com propriedades, com bens, enfim. Então, eu gostaria que vocês retomassem essa partezinha, relessem essa partezinha quando vocês tiverem direito das coisas, ok? Mas é possível que mais de uma pessoa seja condômina ali, tenha a propriedade de uma cota, de um montante ali daquela empresa. Cessão, gente. Cessão é um tipo empresarial, é um tipo de contrato que se assemelha a compra e venda. Só que enquanto na compra e venda eu vou estar dispondo sobre bens, né, móveis, imóveis, bens corpóreos, na cessão eu vou estar dispondo sobre direitos. Então, por exemplo, imaginem que eu escrevi um livro e daí eu cedi os direitos autorais do meu livro para outra pessoa. Eu não estou cedendo o livro, eu não estou vendendo o livro, né? Porque senão, cada vez que a gente comprasse ali um livro numa livraria, haveria essa cessão. Se eu compro um livro, eu não tenho o direito de revender ele, de redistribuir ele, de reescrever ele. Mas se eu compro os direitos autorais do livro, eu posso fazer novas edições, etc., vender, fazer atividades promocionais, etc. Então, eu estou cedendo os direitos sobre aquele livro. Vocês lembram que a gente viu sobre marca, trespasse, clientela, aviamento, né? Quando eu faço, então, uma transição, quando eu vendo essa empresa, eu estou cedendo os direitos sobre aquela empresa, né? O direito da marca, do produto, da atividade, etc. Então, essa cessão de cotas, ela pode ser feita entre vivos e causa mortes, né? Entre vivos é o quê? O contrato de cessão de direitos, né? Comumente chamado de compra e venda da empresa. Vocês já devem ter visto em algum jornal, alguma notícia, a empresa tal está à venda. O contrato correto não é compra e venda, né? É cessão de direitos sobre aquela empresa. Compra e venda seriam dos objetos que constituem aquela empresa. Mas vamos supor que eu quero comprar ali umas cotas da empresa Fatec. Então, eu vou realizar um contrato de cessão de direitos sobre essa empresa. E causa mortes, então, entre vivos, esse contrato vai ser realizado um contrato de cessão de direitos, né? Então, não depende... se eu estiver cedendo esses direitos para outro sócio, não precisa da audiência dos demais sócios, ou seja, não precisa da concordância, da consulta dos demais sócios, né? A audiência é consulta.
É além de você concordar, é você consultar. Então, eu posso vender as minhas cotas sociais, ceder as minhas cotas sociais. Uma sessão remunerada, tá, gente? A sessão não é gratuita, ela pode ser, mas eu posso ceder para um outro sócio sem necessitar da concordância dos demais sócios. Porém, quando ele é feito num contrato com terceiros, eu preciso, e a gente já viu ali em cima, eu preciso da audiência, né, da anuência e da consulta de pelo menos 75% das cotas sociais. Se isso for um sócio-sócio, se forem 2 sócios, se isso forem 10 sócios, não me interessa, 75% das cotas sociais. Em relação eu posso estipular também uma cota diferente, tá bom, pessoal? Em relação à seção causa-mortes, que é o quê? É herança, né? É quando o sócio falece e há, então, a cessão, a transferência daquelas cotas para os herdeiros. Primeiramente para o espólio e depois a divisão entre os herdeiros. No causa-mortes, não há necessidade de audiência, né, de informação dos outros sócios, posto que está além ali da vontade das partes, né? Alguma dúvida em relação a essa questão, pessoal? Gente, ai, que bom, fico feliz. Vocês lembram que a gente tinha visto na aula passada que o sócio, para integralizar o capital dele, ele pode prever ali uma parcela, um parcelamento desses valores. E se esse sócio não cumpre com essas obrigações? Né? Eu posso dispor já no contrato social o que vai acontecer, prazos, etc. Porém, se eu não dispor no contrato social, a lei fala o seguinte, que se o sócio não cumpre com a sua obrigação no prazo acordado, os outros sócios, né, eles devem providenciar uma notificação para que ele cumpra aquela obrigação no prazo de 30 dias. Então, passou 30 dias, não cumpriu a obrigação, os outros sócios podem deliberar, podem votar ou pela exclusão desse sócio, né, ou pela redução da sua participação de acordo com o montante que ele já tenha sido realizado. Então, vamos lá. Parcelei ali minha integralização em 2 parcelas de 15 mil reais. Paguei 15 mil reais, segunda parcela não paguei. Deu o prazo, sociedade me notificou, Júlia, pague os 15 mil reais em 30 dias. Não cumpri com a obrigação. Os outros sócios podem votar se eu vou ser excluída dessa sociedade, devolvendo o valor integralizado, ou então, e descontando o eventual multa que for acordado, ou então reduzir a minha participação. Então, com esses 30 mil reais, eu teria 30% das cotas sociais da empresa. Porém, eu só paguei 15 mil, vou ter 15%. Eu posso, então, há uma optabilidade entre essas duas soluções, tá? Eu posso ou excluir ou reduzir a cota social. E daí, gente, optando pela redução ou pela exclusão desse sócio, eu posso também, em relação à empresa, ou os outros sócios absorvem aquele valor, então, olha, eu não paguei, mas o meu sócio, ele vai comprar esses 15 mil reais, então. Então, esses 15% vai transferir para ele. Ou então, os sócios podem votar em diminuir o capital social da empresa. Então, olha, ninguém aqui tem dinheiro para pagar 15 mil reais, não. Então, a gente vai ali diminuir em 15 mil reais o capital social da empresa. Ok? Por fim, gente, o capital social ele pode ser aumentado ou diminuído. Para aumentar o capital social, precisa da aprovação de 75% do capital social original, e daí, obviamente, disponibilizar como vai ser feita essa integralização. Então, olha, cada sócio vai dar 10 mil reais. Ou então, cada sócio, o sócio minoritário vai investir 50 mil reais e daí vai adquirir mais cotas.
né? Então, eu vou disponibilizar ali como que vai ser e tem que ter aprovação de 75% do capital social e também eu posso haver uma diminuição. Essa diminuição pode ser tanto, por exemplo, a gente vai tirar uma parte do capital social e dividir entre os sócios, né, como lucros. Ou a gente vai tirar uma parte do capital social e realizar um outro investimento. Ou então, veio aí o coronavírus e a gente teve que desfazer de uma parte do capital social, tivemos que vender ali um carro ou um imóvel para que a gente pudesse manter a empresa aberta, né? Acontece um fator externo, que diminui ali aquela empresa e daí ela precisa diminuir o seu capital social. Também precisa de aprovação dos sócios e também em ambos os casos tem que ser levado ao registro. Então, tudo, gente, tudo na sociedade, no direito empresarial, tem que ser registrado no contrato social, né? Vão ser feitos aditivos contratuais conforme essas coisas forem acontecendo, essas modificações. Vamos fazer um intervalinho, gente, 20 minutinhos para vocês comerem, tomarem uma água, e daí a gente volta, vai ver sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples, tá? Ok?